Vos convido a refletir comigo no texto de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Quero tratar nessa noite sobre o tema a expansão da graça. Esse mesmo texto nós encontramos nos sinóticos, no livro do evangelista Marcos. Nós vamos nos deter em Mateus, capítulo 15. Mas, se necessário, vamos fazer uma consulta também em Marcos, capítulo 7. Mas diz assim a palavra do Senhor, conforme escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 15, nos versículos 21 a 28. Trataremos nessa noite sobre o tema a expansão da graça. Diz o texto: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Palavra do Senhor. Expansão da graça. Até onde a graça pode nos alcançar? Até onde esta graça tem um poder de alcançar a mim e a você? Esta graça nos alcança em todo o território nacional. Esta graça nos alcança em todo o espaço sideral. Esta graça, ela alcança só os eleitos de Deus. Esta graça alcança só os escolhidos, só os que servem. O texto parece que nos dá uma outra conotação. Mas nós percebemos que a graça, ainda que seja gratuita, ela custou um preço, e um preço muito caro. Antes de adentrarmos particularmente nessa expansão da graça, eu quero mostrar para vocês como se desfaz esse contexto de Marcos capítulo 15. Jesus tem tido alguns embates com os fariseus e, consequentemente, com todos os líderes religiosos da época. Jesus traz a mesma teologia que os fariseus estudam na Torá. Jesus traz o mesmo ensinamento e proclama o mesmo evangelho que é anunciado nos profetas. Mas os fariseus não entendem, não acreditam que Jesus é o Senhor, não creem que Ele é o Messias, o Filho de Deus, ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de forma diferente de João Batista. Ao bater os olhos em Jesus, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto isso, os fariseus falavam de forma diferente. Tem demônio. Ele expulsa os demônios por Beelzebul. Eles não entendiam que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus, diante de tantos embates, resolve então sair da região da Judeia, precisamente da Galileia, e vai para a região de Decápolis, uma região onde se encontra um complexo de 10 cidades. Deca, 10, polis, cidade. Jesus tem seu último embate antes de sair para essa região, quando os fariseus reclamam com Jesus e o criticam dizendo: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos?
E Jesus então responde: o que ofende, o que faz mal ao homem, ou o que o prejudica ao homem, não é o que entra, mas o que sai. E Jesus então entra em detalhe dizendo: o que se come, ele é expelido posteriormente. Mas aquilo que se fala, aquilo que se vive, isso marca uma vida para todo sempre. Jesus, já não querendo mais ter esses embates com os fariseus, resolve então ir para uma região chamada Decápolis, e ali ele quer ter um tipo de refrigério, um pouco de paz, um pouco de calma, onde ele pudesse passar ali de forma desapercebida, sabendo nós que o próprio Jesus, na sua natureza divina, ele sabia o que lhe aguardava nessa região, precisamente ali na Fenícia. Por isso, eu convido a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 7, para que você possa concordar comigo, porque o texto nos fala que Jesus queria ficar de forma desapercebida naquela região. E diz assim em Marcos capítulo 7, versículo 24. Observe. Levantando-se, partiu dali. Eu estou lendo Marcos 7, 24. Levantando-se, partiu dali, para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Até aqui, simplesmente. Observe que os comentaristas estavam na direção correta da interpretação quando diz que Jesus queria passar pela cidade de forma desapercebida. Marcos, de forma detalhista, nos diz que Jesus entrou numa casa para que ele não fosse percebido juntamente com seu colégio apostólico ou com os 12 discípulos. Mas o poder de Deus, onde a graça do Senhor, ela chega, ela inflama. Onde a graça do Senhor chega, ela transforma. Onde a graça do Senhor é firmada, traz mudança. Não é possível a pessoa que tem um contato com esta graça, não é possível uma pessoa que é alcançada por esta graça, não é possível uma pessoa que experimenta esta graça, ela fique de forma inerte, insípida, inodora ou incolor, sem viver em sua plenitude tamanha graça. Jesus, olhando para a interpretação de Marcos capítulo 7, 24, ou conforme Mateus 7, Mateus 15, 21, percebendo que Jesus querendo passar de forma oculta pela cidade, somos então pegos quase que de surpresa, quando uma mulher anônima, perturbada, amargurada, de alma, de espírito, chega até Jesus. E então, na primeira lição que nós encontramos no texto, é que no versículo 22, esta mulher, que anônima no texto, de natureza sírio-fenícia, a princípio de formação idólatra, não era uma mulher que vivia aos pés dos rabinos, não conhecia as Sagradas Escrituras, pelo menos os profetas, e muito menos a Torá. Essa mulher chega de forma tremenda até Jesus, conforme diz o versículo 22. Me acompanhe. Em Mateus 15, 22, o texto diz: eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. A primeira lição que eu quero trazer para os irmãos é esta: reconheça o senhorio de Cristo. Reconheça. Observe que esta mulher, ela vai além da expectativa de nós, leitores
desavisados do conteúdo original dos escritos gregos. Porque essa mulher, quando diz Senhor, filho de Davi, ela está indo de forma muito mais profunda do que usando um pronome de tratamento. Se eu me dirijo a um senhor de idade, ou um homem casado, normalmente eu o chamo de senhor, pronome de tratamento. Mas eu não trago um pronome messiânico. O texto nos diz que essa mulher usa a palavra Kyrios. A palavra Kyrios não é simplesmente Senhor, como é traduzido nas nossas versões. A palavra Kyrios quer dizer meu Senhor. Agora você consegue acompanhar que esta mulher, que a princípio não estudou aos pés dos sacerdotes, esta mulher que não conhecia nada das Escrituras, esta mulher agora chega e chama Jesus de Kyrios, meu Senhor. E usa também o título messiânico de filho de Davi. Como pode uma mulher idólatra, uma mulher não judia, uma mulher não da circunvizinhança de Israel, usa o termo a Jesus, meu Senhor? Por divina revelação, naturalmente, esta mulher percebe em Jesus Cristo algo diferenciado. Algo que eu e você, como cristão, deveríamos refletir como luz e como sal. As pessoas deveriam, no mínimo, ao nos ver, ou ao trocar algumas palavras conosco, perceber que nós temos uma natureza regenerada. As pessoas, ao nos olharem ou ao nos perceberem, no mínimo essas pessoas deveriam perceber que nós somos diferentes ou somos cristãos praticantes. A nossa forma de falar, a nossa forma de interpretar as coisas, ou como ver as coisas, a nossa forma de vestir, a nossa forma de gesticular, ou como olhar as coisas, principalmente o agir de Deus diante das catástrofes da humanidade, e como diante de tudo isso, Deus permanece sentado no alto e sublime trono, regendo todas as circunstâncias. Nós precisamos refletir melhor esta imagem de Cristo em nós. Em Marcos capítulo 7, 24, diz que Jesus entrou numa casa. O texto aqui em Mateus não fala claramente isso. Na nossa visão, parece que Jesus ia simplesmente passando. Jesus mais 12 homens, e aquela mulher parece que sai do acaso, do nada, e começa a gritar: Senhor, Kyrios, meu Senhor. Eu imagino o que a multidão, ou as pessoas nas ruas, imaginavam com aquela mulher. Pensava daquele quadro. O que é que essa mulher está vendo que nós não estamos vendo? O que é que essa mulher está falando que nós não estamos entendendo? Como essa mulher chama um estranho de meu Senhor? A primeira lição que eu quero deixar para vocês dentro do tema expansão da graça é: reconheça o senhorio de Cristo. Mas é muito claro que as Escrituras nos lembram quando diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus. Então, como nós percebemos que esta mulher estava com o coração voltado à adoração? Como nós percebemos que esta mulher estava com o coração voltado com sinceridade para Jesus? Você observa, por favor, no versículo 25. Observe no versículo 25 o que diz o texto. Como se fosse pouco o que ela acabou de dizer no versículo 22, Kyrios, meu Senhor, filho de Davi, ela agora diz no versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Kyrios, meu Senhor, socorre-me. Você consegue perceber que esta mulher
é bem sensível. Parece que a adversidade da vida, parece que a dor, parece que a amargura do dia a dia nos deixa mais sensíveis àquilo que Deus quer fazer em nós. Essa mulher então chama Jesus de meu Senhor, mas não sem antes o adorá-lo. Veio e o adorou. Como seria o reflexo? Como seria a postura que esta mulher tomou para que o escritor viesse a mencionar que ela o adorou? Talvez na nossa minúscula interpretação, ela tenha se ajoelhado aos pés de Jesus. Talvez com aquela mesma mentalidade que nós temos da mulher que tinha um fluxo de sangue ou uma hemorragia, que pensava consigo mesmo: se simplesmente eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Depois de gastar todos os seus bens, suas finanças com médicos, ela não tinha outra solução, então, recorrer ao médico dos médicos. Ela então disse: eu simplesmente tocar nas suas vestes, ficarei curada. E é interessante que esta mulher, que tinha esse fluxo de sangue, ela provavelmente foi de forma cautelosa, prudente, ociosa, medrosa, mas confiante. E o milagre aconteceu. Parece que nos tornamos muito mais sensíveis diante da dor, diante da perda, diante do sofrer. A primeira lição que eu quero deixar para os irmãos nesta noite é esta: reconheça o senhorio de Cristo. Mas temos uma outra coisa importante, quando o texto diz assim: e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. A segunda lição que eu quero deixar é a universalidade da dor. Aonde a dor não está? Antes mesmo do falecimento do nosso irmão Marquinho, estive algumas vezes no hospital. E nenhuma das vezes que eu estive, ele estava no quarto, sempre na CTI. E ele estava no box 6, por exemplo, eu passava no box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, e via cada quadro de forma assustadora. Quem faz as visitas no hospital evangélico vê este quadro. Quantas vezes nós, quando ainda pastor da primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, com o nosso horário, a capelã, a pastora chegava para nós e dizia assim: pastor, o senhor leva a sua equipe para as enfermarias, e o senhor, por favor, vai na CTI, porque temos alguns quadros críticos. Ela não perguntava se eu tinha estômago para ver aquilo. Ela não perguntava se eu tinha condições emocionais para ver aquilo. Ela não perguntava se eu estava preparado emocionalmente para aquilo. E a maioria das vezes, quando nós chegávamos, a pessoa estava moribunda, esperando simplesmente o último suspiro. E olhando para esse texto aqui agora, eu vejo como o evangelista Mateus nos fala com claridade quando mostra assim: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Então observe que a dor, ela está em todos os lugares. Nos casebres, nas favelas, está nas palafitas, como também estão nos palácios, nos apartamentos da Grande Vitória, da Beira-Mar, em toda a Vila Velha. A dor está em todo lugar. E é interessante que esta mulher, lá da região de Decápolis,
ela está passando por sofrimentos que pessoas como nós aqui também temos vivido isso. Pessoas que viviam isso lá na própria Judéia, nas regiões da Galileia. Quantas vezes Jesus e os seus discípulos expulsaram demônios? Quantas vezes curaram pessoas enfermas? Jesus até ressuscitou pessoas. A dor, ela não é democrática. Ela não pede licença, ela não bate a porta, ela não pede permisso, não pede permissão. Ela entra, faz a desgraça e se aloja, deixando-nos em desespero, como diz o texto, deixando essa mulher amargurada, deixando essa mulher totalmente perplexa diante do quadro espiritual da sua filha. Mas temos também uma terceira verdade diante desse texto, a expansão da graça. Olhando para o versículo 23 e 24, eu quero motivá-los a insistir com Deus. Observe o que diz o versículo 23 e 24. Depois da primeira lição, reconheça o senhorio de Jesus. Segunda lição, a universalidade da dor. Terceira lição, insista com Deus. Olhando para o versículo 23, nós temos: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Duas coisas nos chamam a atenção aqui e eu quero pontuar claramente para os irmãos. Observe o quadro. Tente imaginar o seguinte quadro. Você está no centro de Vila Velha e Jesus vai passando com os seus discípulos. Uma pessoa corre até ele gritando, chamando de meu Senhor, clamando e dizendo assim: meu Senhor, socorre-me, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor, socorre-me, por favor. E desesperada, descabelada, suja, gritando. Você, como um espetáculo, apreciando aquilo, você então olharia para Jesus e pensaria: será que ele vai atender? Mas o que nos chama a atenção é que no versículo 23 diz: ele, porém, não lhe respondeu palavras. Irmãos, a pior coisa não é a rejeição. A pior coisa é nós não sermos notados, é nós não sermos percebidos, nós não sermos vistos. Jesus simplesmente parece que a ignorou. Você quer matar uma pessoa, emocionalmente falando, dê-lhe desprezo. Desprezo é pior do que uma tapa em face. Desprezo é pior do que um pontapé. Desprezo é pior do que uma palavra dirigida que faz doer. Desprezo mata emocionalmente. Imagine você estar no lugar público ou com outros amigos, a pessoa chega, fala com um, fala com o outro, olha para você e lhe dá as costas. Isso é uma dor que você nem imagina. E, inclusive, quando isto acontece, e você está num ciclo de amizade, você diz para a pessoa: você não está me vendo? Aí a pessoa: desculpe, eu estava tão atordoado que não a percebi. Porque o desprezo dói, fere, magoa. E é interessante tudo isso, porque o versículo 23 diz que Jesus não respondeu nada. E eu pergunto e faço uma pergunta retórica, irmãos: como pode Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância,
Ele agora vê uma pessoa desesperada, vai ao seu encontro, pede socorro, diz qual o motivo da sua dor e ele a ignora? Não, não é isso. Ele não está ignorando esta mulher, muito menos desprezando-a. Por isso, o texto segue quando diz, no versículo 24: mas Jesus respondeu. Observe que não foi desprezo. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Talvez Jesus respondeu o que ela não queria ouvir. Mas eu e você corremos esse risco. Quando nós oramos, Jesus nos ensina a orar, nos incita a orar. E quando nós oramos, nós temos que estar preparados para ouvir o sim. E precisamos estar preparados para ouvir o não. Ou você simplesmente quer orar e quer que Deus simplesmente assine embaixo, como se nós fôssemos Deus e Ele fosse servo. Nós sabemos que a sua vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Por isso, algumas vezes, quando nós pedimos e não recebemos, as Escrituras respondem: porque pedis maus, para gastar nos vossos delitos e pecados. Ou seja, para você encher o seu ego, o seu coração. Não é para a glória dele. Mas o texto segue. Insista com Deus. Então, no versículo 25, esta mulher então vai insistir com ele. E diz assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela não só o adorou, ela não só o glorificou, chamando de meu Senhor novamente, mas também expressou a sua dor. Quero incentivá-los, irmãos, diante desse texto, a não desistir. Você talvez tenha pedido e ainda não tenha alcançado. Mas se você, o que pede é para a glória de Deus, Ele pode responder sim, Ele pode responder não, e Ele pode responder espere. Algumas vezes estamos enfermos. E outra vez eu fui ao médico e a médica disse assim: seu Geraldo, essa enfermidade que o senhor tem não se cura por menos de 6 meses. Tome os medicamentos e no mínimo 6 meses o senhor vai começar a perceber melhoras. E eu já estou caminhando para o 3º mês. Fui fazer uma outra consulta com outro médico, o médico disse: não, ela está enganada. Eu digo assim: ô glória, eu acho que 3 meses já vou estar curado. Não, é no mínimo 9 meses a 1 ano. Eu digo: oh, misericórdia. Ele disse: essa enfermidade não passa assim não, seu Geraldo. Vocês querem saber qual é a enfermidade? Não vou dizer. Então, o que é que acontece? Agora eu tenho que dizer assim: Senhor, olha para mim, socorre-me, tenha compaixão, tenha misericórdia. Porque quanto mais eu percebo essa dor em mim, eu percebo que eu preciso orar mais, estar perto mais de Deus, bater mais na porta do céu. A Sagrada Escritura diz: foi bom Deus me ter afligido. Insista com Deus. Qual é a sua causa? Ah, pastor, a minha causa é meus filhos longe da cruz. Insista com Deus. No tempo de Deus, seus filhos voltarão para o aprisco do Senhor. Não desista. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu oro a vida toda pelo meu esposo. Não se preocupe. No tempo do Senhor, ele vai vir para o aprisco do Senhor. Ainda que agora ele perca todas as maravilhas que o filho do reino pode receber. Mas ainda que seja no dia da sua morte, se ele for filho do concerto eterno, ele vem para o aprisco do Senhor.
insista com Deus. Mas temos ainda uma outra verdade que quero deixar com vocês. Versículo 24 a versículo 27. Estamos já caminhando para o final. E diz assim no versículo 24: Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou ou respondeu: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas do seu dono. Quarta lição: prepare-se para o confronto. Prepare-se para o confronto. Essa mulher agora esperneia, descabelada, grita, chama de meu Senhor, ela se prostra, ela o adora, ela pede socorro. Agora Jesus diz assim: eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Se fosse eu, e talvez se fosse você, diria o seguinte: fica com teu pão, daria as costas e ia embora. Talvez se fosse eu e você, diria: tu não és o Messias? Como você nos trata assim? Se fosse eu e você, talvez nós fôssemos grossos e ignorantes com ele. Mas essa mulher insistiu. Esta mulher, preparando-se para o confronto, essa mulher diz, versículo 27, ela contudo replicou e repete a mesma palavra que ela repetiu no capítulo 20, no versículo 22, no versículo 25 e agora no versículo 27. Observe, ela contudo replicou: sim, meu Senhor. Ou seja, sim, Kyrios, meu Senhor. Olha só como uma pessoa aflita, uma pessoa tocada, uma pessoa que olha em Jesus e vê a única possibilidade da sua cura, da cura da sua filha, do seu livramento, da libertação, da salvação. Ela não pensa duas vezes e repete pela terceira vez: meu Senhor, eu sei que não posso ser tratada como filha, mas me trata pelo menos como um animal de estimação. E diga-se de passagem, nota de rodapé: há animal de estimação, a saber, cachorros e gatos, que são mais bem tratados do que pessoas. Dos 12 anos que nós vivemos na Bolívia, e ao voltar para o Brasil, nós ficamos boquiabertos em saber como as pessoas tratam os seus animais em relação ao tipo de tratamento que algumas pessoas na Bolívia viviam para a sua manutenção diária. Pessoas que não tinham o que comer. E já falei aqui uma vez, vou repetir: quando um garoto chegou à porta da nossa casa, tocou o timbre e hablava assim: pastor, mi madre pediu que tu donaste 10 bolivianos, porque não temos nada para desayunar. Isso era quase 11 horas. Não temos nada para desayunar. Ayer no cenamos, hoje no desayunamos e não temos nada para almoçar. Ela pede 10 bolivianos. Na ocasião, 10 bolivianos correspondia a 7 reais. O que uma pessoa vai fazer com 7 reais, com uma casa com 4 crianças e um adulto? Mas tem animais de estimação que comem 3, 4, 5 vezes, e o seu potinho de refeição sempre está cheio. E esta mulher agora chega e diz assim: Senhor, se eu não posso ser tratado como filho, aquele que come à mesa, me trata pelo menos como aquele que come daquilo que cai da mesa. Ele disse: eu gostei.
Eu gostei. Então vocês reconhecem que vocês não têm lugar no reino, mas eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de você, mãe. Eu vou cuidar da sua filha. E isso a gente olha para João, capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto receberam, inclusive esta mulher, foram feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Ela chamava Kyrios, meu Senhor, Kyrios, meu Senhor, Kyrios, meu Senhor. Ela agora, mesmo vivendo esse confronto, ela então agora recebe o que ela tanto necessitava, a cura da sua filha. E então, o versículo 28 finaliza assim: então lhe disse Jesus, você não vai comer das migalhas que caem da mesa, você vai comer à mesa. Por quê? Porque ele diz assim, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Quinto e último ponto da nossa fala. Ainda que a graça, ela seja universal, ainda que a dor seja universal, a graça, ela superabundou na universalidade. No versículo 28, então diz, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Ou seja, ainda que a dor prevalecesse naquele lugar onde aquela mulher está, a graça superabundou na vida daquela mulher. Ainda que a dor seja tamanha na sua vida, na sua casa, entre os seus, a graça há de superabundar. Quando você busca a presença de Deus, você o glorifica e onde a sua presença é instalada, é vivida e é experimentada. Amém, irmãos? Simples assim. Não precisa de muitas voltas. Hoje nós estudamos sobre a expansão da graça. E vivemos 5 lições rápidas. Primeira lição, reconheça o senhorio de Cristo. Versículo 22. A universalidade da dor. Versículo 23. Versículo 24. Insista com Deus. Versículo 24 a 27, prepare-se para o confronto. Versículo 28, a universalidade da graça. Onde abundou a dor, superabundou a graça. Nem tudo está perdido, meu irmão. Nem tudo está perdido, minha irmã. Enquanto a graça do Senhor estiver entre nós, nós teremos a oportunidade de alcançar e de ter as nossas crises resolvidas no Senhor. Amém? Não se preocupe. Confie em Deus e o mais Ele fará. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, pela palavra que ouvimos. Te agradecemos pelos louvores. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão, cada irmã. Te agradecemos pelo passear do Espírito Santo do Senhor neste lugar, trazendo no entendimento da Tua palavra, trazendo no Senhor revelação da Tua palavra. Obrigado, Deus. Pedimos que Tu apliques, Senhor, esta palavra ao nosso coração, conforme a nossa necessidade. Traz, Senhor Deus, amplitude e graça para cada um de nós, para que Teu nome seja exaltado e glorificado, não só agora, mas para todo sempre. Em Cristo Jesus, assim oramos. Amém, Senhor. Amém.